Deus querido, visita, Pai, cada um que deixou testemunho, ó Deus. Pai querido, limpa, Senhor, os nossos corações do mal, ó Deus. Nos purifica, Senhor. Nos ajuda, ó Deus. Nos ensina, ó Deus, a te adorar, ó Deus, a te bendizer, a te oferecer a tua santidade. Ó Pai querido, fala os nossos corações, ó Deus, esta noite, Senhor. Recebe, Deus, o nosso louvor esta noite, Pai. E nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos adorar o Senhor comigo, que a tua glória fez ao mundo.
Deus, no seu santo monte. Aleluia de toda a terra. Você possa declarar o Senhor esta noite.
Coisa boa, né? Nós estar aqui mais uma vez para louvar e agradecer o nome do Senhor. Amanheceu o dia hoje, Deus nos despertou e anoiteceu e nós estamos aqui, graças a Deus. Pena que deveria estar aqui mais gente, mas infelizmente o mundo está de mal a pior, como já diz o ditado popular. Mas graças a Deus nós estamos aqui. Deus tem nos sustentado a cada dia. Arranhado, porque nós estamos cansados, mas estamos aqui. A honra e a glória do nosso Deus. Gostaria só de ler aqui o Salmo 121, salmo bem conhecido. Levantarei os meus olhos para os montes, onde vem meu socorro. O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não toscanejará. Eis que não toscanejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a luz de noite. O Senhor te guardará do mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós sabemos, ó Deus, que a natureza ela te louva e te engrandece. A natureza revela a tua grandeza. A natureza, ó Pai, revela a tua bondade, ó Pai. Muitas vezes, ó Deus, somos incrédulos, ó Pai, e confiamos em nós mesmos. Mas a tua bondade é quem tem nos sustentado. E o que nós poderemos acrescentar a tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Não, Deus, nós não poderemos acrescentar nada mais. Obrigado, Senhor, pela tua tão grande salvação que o Senhor tem revelado a nós e tem a cada dia sustentado a cada um de nós. É isso que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu sou grato a Deus a cada dia, porque Ele é quem sustenta a cada um de nós. Não existe nada que nós possamos fazer se Deus não estiver conosco, nós não iremos a lugar nenhum. Se Deus não nos sustentar a cada dia, se nós não tivermos essa confiança a cada dia, nós vamos caminhar muito pouco. O Senhor, Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos sustenta. Ele tem provado isso dia por dia. Se nós às vezes eu fico exatamente meditando em pessoas que já passaram pela igreja e que estão lá fora, e é o que o louvor que a irmã está lá louvando, ele fala que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue ficar. E essa é uma grande verdade, porque a pessoa não tem mais alegria. No
mundo não tem lugar para os filhos de Deus. O mundo é cruel. O mundo ele não perdoa. O mundo é cruel. Não existe lugar. Só que nós temos um Deus que está de braços abertos. Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Eu fico, às vezes, me lembrando da parábola do filho pródigo, onde aquele filho chega para o pai e pede a sua herança. E daí ele sai pelo mundo. E todos nós já conhecemos qual é o desfecho da história. Aquele filho ele gasta, ele torna tudo que o seu pai dá, isso representando a pessoa salva. Mas aquele pai ele tem a confiança no ensino que ele deu para aquele filho. E que ele tem a absoluta certeza que aquele filho voltará. Que aquele filho não esquecerá do que ele aprendeu. E quando aquele filho volta, é dado uma grande festa. E assim é nós quando nós brincamos. Quando nós temos uma estrada limpa, uma estrada segura para andar, uma estrada onde a Bíblia vai dizer aqui no Salmo 119 que é luz para o nosso caminho, é a palavra de Deus, mas nós escolhemos ir pelos lugares com fogo. Mas Deus ele é tão misericordioso que ele fica de braços abertos e aguardando a nossa volta e nos recebe sem cobrar nada. É bem verdade que a gente paga, fica sequela pelos erros, mas o próprio Deus ele não lembra mais dos nossos pecados. Amém? E eu já agradeço a oportunidade. Quero pedir aos irmãos que quando estiverem orando, lembre-se de nós, né? Nós necessitamos da oração. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Quero nessa noite ainda refletir com os irmãos. Quero pegar por texto base Mateus 4. Assim é muito conhecido, irmãos, sobre a tentação de Jesus. Mateus 4, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de enjoar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou no porte mais alto do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos e a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Pois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares.
Jesus disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adora o Senhor, seu Deus, e só Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o seguiram. Os seus olhos, no texto, falar do Senhor, querido e bendito Pai. Eu te dou graças, ó Pai, pela tua palavra que nós acabamos de ler. Te dou graças, Deus, por todos os benefícios que tu tens feito e realizado essa tarde conosco. Rogamos que teu Espírito Santo traga iluminação, direção, ó Deus, a revelação, ó Deus, necessária, ó Deus amado, para que a clareza, ó Deus, os seres humanos, eles saem da infância, entram na puberdade, e nesse período ele é caracterizado por muitas mudanças no corpo, mudanças físicas e mudanças psicológicas também. É o período em que a pessoa, de certa forma, ela vai criando maturidade para a vida. E eu queria exatamente usar esse texto da tentação de Jesus para meditar um pouco sobre a grande tentação da independência. Leonardo, ele citou aqui exatamente a parábola do filho pródigo. E a palavra do filho pródigo, ou podemos dizer o filho, aquele filho pródigo, o grande problema daquele jovem não era assim, porque ele queria farrear. O grande problema dele é porque ele queria viver independente do pai. Ele queria viver longe do pai. Ele queria viver exatamente a sua própria vida, do seu jeito, da sua maneira. E é exatamente esse o nosso grande problema na nossa vida. Eu, você, o ser humano. O grande problema do homem é que, na realidade, ele quer viver a sua vida não da dependência de Deus. Ele quer viver a sua vida como ele achar melhor, como com o gosto exatamente do seu coração. E esse muitas vezes é a revolta, muitas vezes de pessoas que estão passando por essa fase da adolescência, que é aquele período de revolta, que quer se revoltar, ele quer, sabe, porque na verdade o que ele quer, na verdade, é sair da tutela do pai. É isso que o pai dizer uma coisa, ele faz exatamente o contrário, né? Existe até aquela questão como é que chama, na psicologia, né? O inverso, né? Você quer que ele faça uma coisa, tem que dizer o contrário para poder fazer aquilo que você quer, né? Porque é tiro e queda. Se você diz assim, não faça isso, é aquilo que ele vai fazer, sabe? Só para contrariar, só para não ir de acordo. Por quê? Porque o que ele quer, na realidade, é se encontrar. Ele quer deixar de ser o filhinho e ele quer viver a sua própria vida. E ele acha que viver a sua própria vida é exatamente viver contrário ao que todo mundo está dizendo, contrário ao que as pessoas estão dizendo que é certo. E assim muitas vezes é revolta muita gente com relação até à própria palavra de Deus. Porque se a palavra diz isso, ele vai trabalhar exatamente contrário à palavra. Ele vai fazer exatamente contrário à palavra. Só que o final é triste. O final é triste porque a Bíblia me fala que é caminho e que é homem, parece ser bom, mas seu final, seu caminho de morte. Então a pessoa se ilude, como aquele filho pródigo se iludiu e depois revoltou com o rabo entre as pernas. Por quê? Porque lamentavelmente muitas pessoas têm que quebrar a cara para poder se encontrar com a verdade. Porque acham muito mais fácil viver exatamente como eles pensam que deve ser vivido a sua própria vida. A maioria das pessoas vive uma certa rebeldia espiritual.
querem viver a sua vida distante exatamente da vontade de Deus. Jesus, ele é o grande exemplo para nós. Toda a Bíblia, tudo aponta exatamente para Jesus e nós precisamos olhar para Jesus. Todas as escrituras sagradas, toda a história, tudo aponta para Jesus. Jesus ali, e precisamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus diz: olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Lá em Mateus 10, 25, ele diz: olha, basta o discípulo ser como o seu mestre, ou ao servo como o seu Senhor. Existem dois tipos de pessoas. Existe aquela pessoa em que elas vivem totalmente independente e não querem saber de Deus. Sabe aquela pessoa em que se encontra muito com pessoas assim, pessoas em que não quer saber de Deus e tem raiva de quem sabe, não quer saber de jeito nenhum. Tiago, ele diz que, lá em Tiago 1,14, que cada um, porém, é tentado pelo nosso próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. E assim são as pessoas do mundo. Assim somos nós. Mas principalmente as pessoas do mundo que elas são levadas exatamente pelos desejos do seu coração. E assim vão, vivendo a sua vida, buscando a felicidade, buscando aquilo que lhe dá prazer, buscando aquilo que satisfaça o seu coração. Só que existe outro tipo de pessoa, e esse outro tipo de pessoa é aquele que teve um encontro com Jesus, aquele que nasceu de novo. E aquele que nasceu de novo, ele passa por alguns momentos em que, na sua vida, em que ele precisa vigiar bastante. Ele passa por algumas tentações em que ele precisa se policiar bastante. E usando exatamente esse texto, eu quero pelo menos meditar em três tentações em que nós como cristãos, nós somos induzidos todos os dias. E a grande tentação exatamente é viver distante ou independente de Deus. É nós procurarmos gerenciar exatamente a nossa própria vida, ter o controle da nossa própria vida. No versículo 3, o tentador ele se aproxima dele e diz assim: ó, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Nós somos tentados a querer gerenciar a nossa própria vida. A Bíblia é muito clara que Jesus passou 40 dias, 40 noites, sem comer, jejum, e teve fome. E naquele momento de fragilidade, na sua carne, o tentador ele chega para Jesus exatamente para que Jesus ele gerenciasse a sua dor, a sua necessidade. Você preste bem atenção numa coisa. Mas não era bem mais fácil para ele estar com fome Só que tem um detalhe. Quem levou ele exatamente para o deserto foi Deus. Foi Deus que levou ele exatamente para o deserto. O Espírito Santo foi quem conduziu ele. E nós precisamos entender uma coisa na nossa vida. Deus, ele nos coloca no deserto. E Deus nos tira do deserto. Não adianta te querer exatamente tomar de conta da situação. Nós não vamos
ter condições de não tomar conta da situação, gerenciar essa situação. O nosso papel é exatamente ser fiel a Deus em meio à tentação, em meio exatamente às nossas fragilidades. Evidentemente que os nossos sofrimentos, eles podem ter muitas raízes diferentes. Muitas vezes o nosso sofrimento ou os nossos desertos, as nossas dificuldades, eles estão ligados exatamente ao que é errado que a gente fez. Que aqui não é o caso de Jesus de maneira alguma. Quando o nosso deserto, a nossa dificuldade, o nosso sofrimento está ligado exatamente ao erro que cometemos, então o que nós precisamos fazer é pedir perdão a Deus, se arrepender, voltar-se para Deus e a misericórdia de Deus. É único, não tem o que discutir isso. Não tem nem o que pensar sobre isso. Mas se o nosso sofrimento ele está ligado exatamente ao nosso crescimento, ao desenvolvimento da nossa vida, porque essa é uma realidade. Lá em João 15:2, eu acho tão interessante esse versículo, porque diz assim, ó: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. O interessante é o seguinte: todo jeito você é rapacado, todo jeito você é rapeira. Só que tem uma grande diferença. Tem pessoas que acham o seguinte: não, se eu servir a Deus, eu entregar minha vida a Deus, meus problemas vão se acabar. Quem foi que disse isso? Se eu entregar minha vida a Deus, eu não vou ter mais sofrimento. Quem foi que disse isso? Jesus nunca disse isso. Jesus nunca prometeu isso a ninguém. Eu já vi pessoas até na minha caminhada, eu vi pessoas crentes, revoltadas assim: rapaz, eu depois que eu entreguei minha vida piorou. Evidentemente, quando você diz assim, minha vida piorou, você tem que ver qual é assim. Onde é que você está, o que é que você está vendo, né? Mas ele está dizendo que piorou no sentido de que as coisas ficaram mais difíceis para ele, as coisas complicaram na vida dele, sabe? Parece que as portas não se abriram, porque a pessoa pensa que não, agora eu entregar minha vida. Eu vi até uma vez uma dessas prostitutas aí, no meio artístico, em que ela disse o seguinte, eu gravei bem essa frase: se eu já fazia sucesso sem Jesus, imagine agora com Jesus. Passou uns anos, depois estava desviado de novo, né? Botando até uma igreja aí que promete prosperidade na justiça. O pessoal está enganado com o Evangelho de Jesus, totalmente enganado. Evidentemente que existe também falsos profetas também que ficam enganando as pessoas. Mas uma realidade, irmãos, é que não adianta a gente querer exatamente gerenciar isso. Se nós somos podados por Deus, é para que a gente dê mais fruto. O interessante é que quando você sabe da poda, né, quando você corta um galinho, né, que ia dar um fruto, aí sai um bocado de outro galinho, né, para dar muito mais. Aí é o que a palavra está dizendo. Só que isso, irmão, um corte, ele não é algo assim, olha que coisinha boa, né, que cosquinha. Não. Corte é doloroso. Então o sofrimento é uma coisa assim, sabe, agradável. Mas o cristão, ele tem que ter em mente isso: olha, Deus tem uma promessa para mim, Deus tem algo para mim, Deus tem algo melhor para mim. Eu tenho certeza e a convicção: Deus está no controle, Deus está trabalhando, Deus está fazendo em Jesus exatamente
Lá em Hebreus 5, versículo 8 e 9, ele diz: olha, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência por meio daquele que sofreu. Por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Irmão, nós precisamos ser ovelha debaixo do Senhor. Uma ovelha que, quando está enferma, ela depende completamente do seu pastor. E o pastor cuide completamente. No versículo 5 e 6, ele diz: então o diabo levou a cidade santa e colocou na porta mais alta do templo e disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, nas mãos dele e seu dragão, para que você não tropece no pé. Evidentemente que se Jesus ele acolhe exatamente esse conselho do inimigo. E um detalhe muito importante: Satanás aqui está usando a Bíblia. Está usando a Bíblia. E o interessante para nós é exatamente esse. É porque às vezes a gente está só esperando uma oportunidade para a gente fazer aquilo que a gente quer fazer. Aí a pessoa chega com a Bíblia, olha, a palavra de Deus está dizendo. Aí pronto, é prato cheio. É prato cheio. Nós sempre seremos tentados a querer gerenciar a nossa missão de vida. A grande estratégia de Satanás não está tão ligado a você pecar. Pelo menos na tentação aqui, isso é claro. Pecar no sentido de você ter uma prática abominável diante da sociedade. Mas o foco de Satanás aqui é exatamente desviar você exatamente da sua missão de vida. O seu foco, isso aqui é claro em relação a Jesus. E se é claro em relação a Jesus, é claro que também em relação a nós também ele usa a mesma estratégia. Sempre vai aparecer exatamente propostas e opções para você, para que você não cumpra os propósitos de Deus na sua vida. E às vezes esses propósitos, você olha e diz assim, mas não tem nada de mal nisso. Não, sim. Os anjos estão para nos servir. A própria palavra está dizendo. O problema faz. O problema tem exatamente isso. Só que o propósito de Jesus, ele veio não para ser servido, ele disse isso, mas para servir e dar a sua vida pelos irmãos. Sabe o jovem rico? Sabe Zaqueu? Qual a diferença entre esses dois personagens? Um, ele não quis abrir mão das suas riquezas para seguir Jesus. Enquanto Zaqueu, ele decidiu viver com muito menos, restituir os outros. E Jesus olha para ele e diz, olha, houve salvação na casa dessa pessoa.
Irmão, Deus ele nos chamou. Não foi para nós vivermos a nossa vida do jeito que nós queremos ou pensamos. Jesus nos chamou para um projeto do seu reino. Ele nos transportou do império das trevas, nos transportou para o reino da luz. Como é que anda a nossa agenda? Deus está fazendo parte exatamente da nossa agenda, do nosso plano, do nosso projeto. Os meus sonhos, os meus planos, eles estão exatamente conectados, alicerçados no plano de Deus. Aquilo que você dedica tempo, exatamente aquilo que você ama. Mas não podemos jamais deixar que Satanás desvie exatamente o foco da nossa vida. Jesus ele fez um convite a várias pessoas. E essas pessoas começaram a colocar desculpas. Ah, Senhor, eu tenho uma propriedade ali, eu tenho uma propriedade, eu tenho os animais, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, tenho meu pai. Jesus chegou e disse assim: olha, deixa os mortos, vem, isso. Porque a gente precisa entender que Deus ele não está sujeito a nós. Nós precisamos estar sujeitos a Deus. Não é primeiro assim as minhas prioridades, não. Porque ele fala assim: vamos ficar em primeiro lugar o reino e a sua justiça e as demais coisas que serão acrescentadas. Irmãos, isso parece assim, de imediato, de impacto para nós, assim, como um negócio absurdo. Porque o que Deus ele pede de nós não é uma parte que Deus pede de nós. É o todo. É tudo. Jesus, ele diz: olha, o que eu fiz, eu entreguei tudo por vocês. Vocês precisam fazer também a mesma coisa. O que a gente precisa definir aqui é exatamente o que queremos fazer com a nossa vida. Como queremos exatamente investir a nossa vida. Como é que a gente quer gastar a nossa vida. E a Bíblia fala muito sobre isso. Fala do homem que teve uma propriedade e deu muito certo as coisas para ele, e ele comeu muito, e ele produziu muito, e ele não sabia mais o que fazer, ele ia ampliar mais, para crescer mais, aumentar seus galpões, seus celeiros e tudo. E agora, esse é um sonho exatamente de todo homem. Com estabilidade, muito em depósito, agora eu vou folgar, vou viver bem. O que a Bíblia fala o que é? A Bíblia diz o seguinte: louco, esta noite eu vou pedir conta da tua alma. E o que tu tens preparado, para quê? Se virar. Aí se vir para quê? Tudo o que você trabalhou, se esforçou. Precisamos entender exatamente o propósito da vida. O que Deus quer exatamente para a nossa vida. Como nós seremos lembrados? Qual será o legado que iremos deixar nesse mundo em que nós estamos? Nós somos tentados a gerenciar a nossa dor, o nosso sofrimento. Nós somos tentados a gerenciar exatamente a nossa missão de vida. Nós somos também tentados a gerenciar as outras pessoas, ou até manipular
manipular as outras pessoas em prol dos nossos propósitos. É muito comum a gente olhar para as pessoas e dizer assim, eu queria muito que a minha esposa fosse assim, eu queria muito que meu filho fosse assim, eu queria muito que as pessoas, o pastor, sei lá, quem for, o pai, a mãe, o irmão, fosse desse jeito. Mas as coisas elas não são do jeito que nós desejaríamos. Só que muitas vezes queremos manipular exatamente para que elas sejam do jeito que nós desejamos. No versículo 8 e 9, versículo 4, Mateus, ele diz, olha, depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reis do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isso darei, prostrados e me adorados. Só quem pode gerenciar a vida das pessoas é Jesus. Só Jesus pode mudar a vida das pessoas. Às vezes vivemos muitos conflitos exatamente por isso, em que queremos que as pessoas sejam exatamente do jeito que desejamos que elas sejam. Ou muitas vezes queremos levar elas exatamente para fazer coisas em que seja exatamente aquilo que deseja o nosso coração. Manipular elas exatamente ao nosso bel prazer. E isso é pior do que qualquer coisa que podemos cometer. Meus amados irmãos, nós vamos vigiar bastante a nós mesmos, o nosso próprio coração. Porque muitas vezes o nosso coração ele é mau. E ele se deixa ser levado exatamente e seduzido, exatamente pelas propostas que o inimigo ele apresenta. Por isso precisamos ter muita segurança exatamente na palavra de Deus. Porque muitas vezes podemos também cair nesse erro de querer usar a palavra de Deus para o nosso próprio interesse. Buscando na palavra de Deus apoio exatamente para os nossos planos. Buscando na palavra de Deus apoio exatamente para realizar a vontade do nosso coração. Por incrível que pareça, muitas vezes a palavra de Deus ela contraria exatamente esses interesses do nosso coração. Nós precisamos entender que muitas vezes nosso coração também ele é enganoso. Não podemos confiar no nosso coração, mas em Deus nós podemos confiar. Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Precisamos entender essa verdade de Deus para nós. Precisamos colocar a nossa confiança inteiramente no Senhor e não se apoiar no nosso próprio entendimento. Quando reconhecemos Deus, colocamos Deus em primeiro lugar, quando exatamente apresentamos a nossa vida diante de Deus, Ele endireita os nossos caminhos. E essa é uma realidade que precisamos avivar em nossa mente todo instante e todo momento. Porque a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Hebreus 4,15 ele diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado.
Em Mateus 7:11 ele diz: olha, se vocês, apesar de serem maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Nós precisamos entender que Deus, ele é um Pai amoroso. Deus, ele é um Pai amoroso. Então, confiar em Deus, depender de Deus, esperar em Deus, confiar em Deus, não é algo que gera sofrimento. Não, evidentemente que precisa mortificar o nosso ego, mortificar o nosso eu, mas é algo em que gera em nós bênçãos sem medida, porque Deus, ele é um Pai que cuida de nós. Se Ele diz: olha, meu filho, vá por esse caminho, Ele não está te privando de outras coisas, mas está te protegendo você exatamente do mal. Quando Deus diz: vá por esse caminho, Ele está dizendo o seguinte: olha, eu quero que você não sofra. Esse é exatamente o melhor caminho para você. João 4, 23, 24 diz: olha, no entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura. Deus está à procura de pessoas em que o adorem verdadeiramente, em espírito e em verdade. Se espírito e em verdade, é porque existe uma adoração de mentira. E a adoração de mentira é aquele que busca a Deus, buscando que Deus apenas faça ou realize a sua vontade. Não é aquele que busca Deus para depender de Deus, mas um Deus em que lhe favoreça. E de certa forma quer até manipular esse Deus. Vou fazer isso aqui para ele, para que ele faça isso aqui para mim. Mas Deus procura pessoas que adorem em verdade, pelo que Ele é, Senhor sobre todas as coisas. E quando nós submetemos exatamente ao senhorio de Jesus, se submetemos a Ele, é fazer a vontade dEle, com certeza nossos caminhos serão aplainados. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido e bendito Pai, eu te dou graças, ó Pai, por tudo que tens realizado, feito e conduzido assim nas nossas vidas. Ó Deus, como precisamos, ó Pai, conhecer mais da Tua palavra. Ó Deus, para estar exatamente atentos, ó Pai, às tantas tentações que sobrevêm sobre nós. Ó Deus, queremos, ó Pai, desejamos que Tu tenhas, ó Pai, o gerenciamento completo sobre as nossas vidas. Não queremos entregar, ó Pai, só uma parte de nós, mas queremos entregar a nossa vida por completo no Teu amor. Ó Deus, alinha a nossa vida na missão que Tu tens assim para cada um de nós, para o propósito que Tu tens nas nossas vidas. Ó Deus amado, Deus Altíssimo, ó Deus amado, que a cada dia, ó Pai querido, tenhamos o cuidado de não querer manipular, seja lá quem for, para, ó Deus, realizar a nossa própria vontade. Mas que sejamos, ó Pai querido, atalaias Teu, para proclamar o Teu Evangelho a toda criatura. E que através das nossas vidas, ó Pai, pessoas sejam salvas e libertas, ó Pai. Por como um vaso na mão do oleiro,
queremos, ó Pai, apresentar as nossas vidas diante de Ti. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Amém. Agradeço já a presença de todos, que todos possam ter uma boa noite, na graça, na paz do Senhor Jesus, e um final de semana abençoado, assim, em sua presença.